Dizer não dentro da igreja pode soar quase como uma heresia para muitos cristãos. Desde cedo, somos ensinados a servir, a nos entregar e a estar sempre disponíveis para ajudar na obra de Deus. E, sem dúvida, o serviço cristão é uma parte vital da vida de um discípulo de Cristo. Jesus nos chama para sermos servos, a cuidar uns dos outros e a estarmos dispostos a abrir mão de nosso tempo e recursos em favor dos outros, mas, a verdade que muitas vezes não é dita, é que também há momentos em que precisamos aprender a dizer não. E isso não é um ato de desobediência ou rebeldia, mas, muitas vezes, uma questão de sabedoria e proteção da nossa própria vida espiritual. Quando o sim constante dentro da igreja começa a nos afastar da verdadeira comunhão com Deus, a nos sobrecarregar a ponto de prejudicar nosso relacionamento pessoal com Ele, é hora de parar e refletir. Neste vídeo, quero ser incisivo. Aprender a dizer não na igreja pode salvar sua vida espiritual. Vamos entender por que isso é necessário e como você pode aplicar isso de maneira saudável e bíblica na sua caminhada cristã. A síndrome do sim no meio cristão. Muitos cristãos caem na armadilha de achar que dizer sim para tudo é sinônimo de espiritualidade ou demonstração de amor por Deus. São aqueles que estão sempre disponíveis para qualquer tarefa na igreja, seja para organizar eventos, liderar ministérios, pregar, ensinar, estar em todas as reuniões e atividades da igreja. O problema é que, em muitos casos, isso se torna uma carga tão pesada que acaba comprometendo a saúde espiritual e emocional da pessoa. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6, versículo 12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, nem tudo que você pode fazer é benéfico para a sua vida espiritual. Há momentos em que você precisa discernir o que realmente é da vontade de Deus e o que é apenas uma sobrecarga desnecessária, no meio cristão, especialmente em igrejas locais. Existe uma pressão implícita, e às vezes explícita, para que os membros estejam sempre engajados em múltiplas atividades. Mas, quando o serviço à igreja se torna um fardo, ao invés de uma alegria, quando começa a drenar sua energia e roubar seu tempo de intimidade com Deus, é hora de refletir. Dizer sim a tudo pode te afastar de Deus. Quando estamos tão envolvidos com as atividades da igreja que deixamos de lado nossa vida devocional, de oração e estudo da palavra, estamos entrando em um território perigoso. Sim, é possível estar ativo na igreja e ao mesmo tempo espiritualmente distante de Deus. A ocupação com as coisas de Deus não pode substituir a busca por Deus. Em Lucas 10, versículos 38 a 42, vemos a história de Marta e Maria, onde Marta estava sobrecarregada com o trabalho de servir a Jesus, enquanto Maria estava aos pés dele, ouvindo suas palavras. Marta reclamou, pedindo a Jesus que fizesse Maria ajudá-la, mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes temos sido como Marta, sobrecarregados com tantas tarefas, inclusive dentro da igreja, enquanto negligenciamos a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Servir é importante, mas nosso relacionamento com Deus é primordial. Quando dizemos sim para todas as demandas da igreja, mas não para nosso tempo com Deus, estamos colocando nossa vida espiritual em risco. Os perigos de uma vida sobrecarregada. Uma vida de sim constante pode levar ao esgotamento espiritual e emocional. Muitos líderes e membros de igrejas vivem sob uma pressão constante, onde o serviço vira uma obrigação, não mais um ato de adoração. Isso gera um ciclo de estresse, cansaço e, em alguns casos, até desilusão com a fé. Existem muitos relatos de cristãos que, ao tentar agradar a todos na igreja, acabam abandonando a fé, pois o esgotamento se torna tão grande que eles simplesmente não conseguem mais lidar com as exigências. Em vez de serem renovados e fortalecidos em Cristo,
Eles são consumidos pela estrutura e pela agenda da igreja. Jesus nos alerta sobre o peso excessivo em Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo que você está carregando na igreja está te esgotando ao invés de te renovar, então há algo errado. O serviço a Deus deve trazer alegria e satisfação espiritual, não ser uma carga pesada. Se está sendo uma sobrecarga, é hora de rever suas prioridades e aprender a dizer não. A sabedoria do não bíblico. Dizer não não é um ato de desobediência ou egoísmo, mas um ato de sabedoria e maturidade espiritual. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para servir, mas também existe um tempo para descansar, para buscar a Deus em particular, para renovar sua alma. Até Jesus, em seu ministério, sabia quando era hora de se afastar das multidões e ter um tempo a sós com o Pai. Em várias ocasiões nos evangelhos, vemos Jesus retirando-se para orar, mesmo com a demanda incessante das pessoas que precisavam de cura e ensinamento. Ele sabia que seu ministério só poderia continuar com eficácia se ele mantivesse sua intimidade com o Pai. E se o próprio Jesus reconhecia essa necessidade, quanto mais nós, o não precisa ser visto como uma recusa definitiva, mas sim como uma pausa necessária para recuperar forças e para garantir que você está sendo espiritualmente alimentado. Muitas vezes, continuamos dizendo sim porque tememos a opinião dos outros ou porque achamos que estamos sendo menos espirituais. Mas precisamos entender que a nossa primeira responsabilidade é com Deus e nossa própria saúde espiritual. Como aplicar o não de forma saudável? Agora que você compreendeu a importância de dizer não, o próximo passo é saber como aplicar isso de forma saudável e bíblica em sua vida. Aqui estão algumas dicas práticas. 1. Priorize sua vida espiritual. Antes de aceitar qualquer responsabilidade ou tarefa na igreja, avalie como isso vai impactar sua vida devocional. Se isso começar a roubar seu tempo de oração, estudo bíblico e descanso, reavalie. Sua comunhão com Deus deve ser a prioridade número 1. 2. Discernimento através da oração. Antes de aceitar qualquer convite para servir, leve essa decisão diante de Deus em oração. Peça ao Espírito Santo para te guiar e mostrar se esse é realmente o tempo de dizer sim. Nem toda oportunidade que aparece é um chamado de Deus. 3. Fale com a liderança da igreja. Se você está sobrecarregado com tantas atividades na igreja, converse abertamente com seus líderes. Explique suas preocupações e busque, juntos, uma forma de equilibrar suas responsabilidades. Líderes sábios entenderão a importância de cuidar da saúde espiritual dos membros. 4. Estabeleça limites claros. Não tenha medo de estabelecer limites. Defina claramente o que você pode e o que não pode assumir. Um não dito no momento certo pode evitar um esgotamento espiritual mais adiante. Salve sua vida espiritual agora! Chegou a hora de tomar uma atitude que pode salvar sua vida espiritual. Não permita que a sobrecarga de atividades na igreja sufoque seu relacionamento com Deus. Dizer não pode ser a chave para resgatar a leveza e a profundidade da sua vida cristã. Hoje, faça uma avaliação honesta da sua vida espiritual. Você tem dedicado tempo de qualidade com Deus ou está sobrecarregado com tarefas e responsabilidades? Se for necessário, tome coragem e diga não para o que está te afastando de Deus. Faça isso em oração, com sabedoria, e verá como sua vida espiritual será restaurada. Seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer atividade na igreja. Diga não para salvar sua alma. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Além disso,
Inscreva-se no canal para mais conteúdos que desafiam a viver uma fé cristã saudável e comente abaixo se você passou por algo parecido na sua igreja. Chega de dizer sim para tudo, aprenda a ter equilíbrio também na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe.